Então, agora falando sobre o milagre econômico, a gente tem que no governo Geisel ele foi responsável tanto por uma extrema violência por parte daqueles opositores ao regime, como esse crescimento econômico acelerado, conhecido como milagre econômico, e também pelo início, vamos dizer assim, da abertura política brasileira, né? Vamos lá falar sobre isso. Além disso, o período conhecido como milagre econômico, isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição de crédito, o aumento das tarefas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas, grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento foram construídas mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação. O setor de bens duráveis, eletrodomésticos cresceu, por isso a impressão de que se passava a partir de resultado dessas medidas era o crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial do futebol. Levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, né, que elogiavam o nacionalismo. Brasil, ame-o ou deixe, ou ninguém mais segura esse país. Você talvez já tenha ouvido falar delas, não é mesmo? Esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhão, muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou, na realidade, uma dependência brasileira de empréstimos externos. Além disso, o milagre foi acompanhado da maior desigualdade de renda, ou seja, riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve uma situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice de Gini, que mede a concentração de renda no país, alcançou em 1977 o pior nível da história, com aumento de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que a registrada atualmente em países como Namíbia e Haiti. Em 1973 houve a crise do petróleo no mercado internacional, e isso também foi uma questão internacional muito acarretada pela situação da guerra no Oriente Médio dos países árabes. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir. Em 1974, a inflação era de quase 30% ao ano. É um número muito significativo, muito maior do que o nosso, chegando na taxa de 242% ao final da ditadura. Na verdade, aí a gente tem que lembrar sobre a questão da inflação no final da ditadura, tá bom? Além disso, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de emprego. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder o apoio. Em 1971, foi promulgado o decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura de imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para a luta contra eles, o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operação da Defesa Interna, o DOI e o COD. Esses órgãos eram utilizados como centro de aprovisionamento, tortura, e estavam localizados nas principais cidades do Brasil, certo? As capitais possuíam o DOI-COD, sede do DOI-COD. Então vamos falar do Geisel, né? Abertura política lenta e gradual, tá bom? Esse termo, ele tinha qual era o significado? Na prática, significava a transição de um regime democrático, mantendo os grupos de oposições e movimentos populares excluídos do processo, de forma de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas, após anos de repressão, violência e restrição de liberdade e, sobretudo, a questão econômica. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram, apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog. Por quê? Como era que se estava abrindo politicamente e se tortura e mata um jornalista? Não faz sentido. Esse episódio gerou uma grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir responsáveis. Iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil, lembrando que a crise econômica, depois do milagre econômico, aumentou e muito.
diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. Lembrando que muitas instituições internacionais começaram a se organizar também para ver essas denúncias, apurar essas denúncias de tortura, na verdade. Além do que a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado e essas questões desumanas já não faziam mais sentido, né? A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil, diante da pressão da população e o surgimento dos movimentos contrários ao regime em 1978, olha só, 10 anos depois, o presidente revogou diversos decretos-leis, inclusive o AI-5. 10 anos depois, o AI-5 é revogado. Em termos de investimento, o governo Geisel foram registrados mais altos aportes em infraestrutura e industrialização, desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor alto, se considerado o investimento do início do regime, que era só de 15%. Alguns exemplos de investimentos foram Transamazônica, que infelizmente ela não foi terminada, Ponte Rio-Niterói foi terminada, e as usinas nucleares de Angra e as hidrelétricas de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu é binacional, ela tem recursos paraguaios também, e as usinas nucleares de Angra até hoje não foram concluídas todas, são 3 ao todo. E aí vamos falar da lei da anistia. Governo João Figueiredo. Durou 6 anos o governo dele e colocou fim ao período ditatorial. Após ele, a gente teve um governo civil, que foi o primeiro presidente, o José Sarney, maranhense, mas que era o vice de Tancredo Neves. Tancredo Neves não conseguiu assumir. Em 1979 foi promulgada a lei da anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica sobre a lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes da repressão policial e militar responsáveis por violações de direitos humanos, como tortura e mortes. A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje, mas essa abertura no final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. Considerando o ato de terrorismo, militares contrários à abertura explodiram uma bomba num centro de convenções do Rio de Janeiro durante a comemoração do Dia do Trabalho em 1981. No final do mandato, nesse caso também não houve investigações ou punições. No final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se para a realização de eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Gente, é importante vocês pensarem que, nesse caso, a gente tem um direito ao voto muito recente no Brasil. Na verdade, a gente tem pouca tradição ao direito ao voto. Isso mostra como a nossa república ela é jovem. Infelizmente, passamos por situações como as que estamos passando na política brasileira exatamente por causa da juventude dessa participação política. Mas é isso aí, vamos em frente. Esse é o último episódio dessa revisão e eu quero que vocês estudem por esse material e estudem por outros materiais, estudem visando tanto as AVs, mas visando, sobretudo, as próximas provas, o Enem e etc. E passar de ano. Valeu, abraço.